Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. Hoje eu queria falar um pouco de uma forma diferente sobre uso seguro de óleos essenciais. Eu fiquei estudando um pouquinho sobre a palavra biossegurança, né? Que a gente está tendo muita procura dentro dos spas, das clínicas, pelos profissionais e pelas empresas. O que é a biossegurança sobre o uso dos óleos essenciais? Então, eu vou ler um pouquinho para vocês, exatamente como tem a tradução, e depois a gente vai falar de todas as precauções que devem ser utilizadas. Então, biossegurança é um conjunto de medidas voltadas para ações de prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços que possam comprometer a saúde do homem, dos animais e do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos. E aí, da onde veio esse conceito de biossegurança, tá? Então, essa palavra, esse neologismo, né, é uma área de conhecimento definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mais conhecido como Anvisa, como condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal ou do meio ambiente. E aí, a gente tem determinados critérios que na aromaterapia eu falo como uso seguro dos óleos essenciais. Então, nas aulas, a gente fala primeiro, qual é dosagem? Então, dosagem é a quantidade que você vai utilizar em percentual. E existe diferença entre a escola francesa e inglesa dessa dosagem em um veículo que você utilizará topicamente. Quando a gente fala em inalação na água, nesses aromatizadores ultrassônicos ou no inalador, aquele pessoal mais da área médica que você dilui com soro fisiológico, a gente fala nos ultrassônicos para utilizar em média 10 a 15 gotas, dependendo do aroma do óleo essencial. Se ele for fraco, utilizar talvez 15, na quantidade determinada pelo fabricante. Quando a gente fala naquele aromatizador elétrico, tem uma variedade de dosagens. Eu, desde que comecei a vender esse produto, eu falo para colocar 25 gotas, sempre respeitando, colocando um pouquinho de um óleo base que tem uma nota baixa, como de copaíba, de cedro, para ele durar mais e não volatilizar muito. Eu falo de 25 gotas. Eu vejo pessoas falando para colocar água, e isso para ficar mais suave no ambiente. Então, as pessoas falam de colocar 5, 10 gotas. E na inalação, quando é direta em um lenço ou no aroma stick, no lenço eu falo sempre uma gota, e no aroma stick eu vejo pessoas falando em outras dosagens, eu falo para colocar uma gota pela manhã, quando eu preciso de atividade mais mental, emocional, durante o dia, e uma gota após o almoço. E à noite também, se você for utilizar mais para dormir, para insônia ou momentos que você quer relaxar, mas também uma gota. Tem pessoas que falam 16, 15 gotas, deixar no algodão. Eu prefiro todos os dias colocar uma gota. E por aroma, por segurança, biossegurança, eu falo para trocar o algodão a cada 10 dias, porque como a gente inala, apesar do óleo essencial ser um antioxidante, um conservante, o fato da gente colocar sempre perto do nariz e onde filtra tudo, eu acho que a cada 10 dias poderia ser trocado. No inalador de soro fisiológico, eu sempre falo para ter menos, e quem ouve ou faz aula comigo sabe que eu falo que menos é mais na aromaterapia. Eu uso normalmente colocar uma gota em 50 ml de soro fisiológico e aí fazer a inalação. E gosto muito de usar ervas para ferver também, deixar esfriar e usar, por exemplo, para a área de inalação, tomilho, a salvia officinalis, e colocar uma gota do óleo essencial necessário, ou para estimular, ou para respiração, ou para o emocional. Como
Como a gente fala na escola francesa de dosagem de 1 a 10%, isso sempre diluído em um carreador, que dependendo da patologia, da dermopatologia ou do que eu quero sistemicamente com as ações farmacológicas dos óleos essenciais, eu vou escolher o veículo, se ele é para atingir extrato córneo, ou a epiderme, ou a derme, ou pré-irrigação sanguínea, e ele agir sistemicamente, atingindo todos os sítios alvos necessários. De 1 a 4% na escola inglesa, que trabalha de um modo mais sutil e, claro que quimicamente também, né? Mas a escola inglesa, ela trabalha mais em termos vibracionais e energéticos, pensando sempre na causa, nos traumas, né? Então, dosagem, a gente vai ver, e para mim, sempre começar pelo menor número. Por quê? Se eu obtenho um resultado com 1%, eu não preciso estar usando 2, 3, 4% ou até 10%, a não ser que não seja na área de microbiologia, onde você precisa de uma efetividade contra uma infecção, uma virose, alguma coisa assim, que a gente sabe que existem óleos que atingem antifúngicos, antivirais e contra as bactérias, bactericida. Isso seria de dosagem. Precauções. Então, assim, idosos e crianças, eu recomendo sempre usar na menor dosagem, 1%. Criança, porque ela tem um tanto de gordura e passa muito rápido e pode ficar armazenado nessa gordurinha que o bebê é mais protegido, né? E aí não metabolizar tão direitinho. E idosos, exatamente, porque a pele é muito fininha e pode passar e permear rapidamente. Então, eu recomendo sempre usar pela dosagem mínima. Então, a gente falou dessa precaução. Gestantes, apesar de vários livros citarem vários óleos que podem ser usados, tá? Eu falo que os óleos que têm ações hormonais ou estrogen-like, ou que agem nos receptores estrogênicos, ou em todos os hormônios femininos durante a gravidez, eu prefiro usar óleos que realmente têm uma margem de segurança. Então, cítricos, a lavanda, a camomila romana. Por que isso? Isso é uma segurança minha, tá? Eu prefiro seguir isso. Porque se a gestante está sendo acompanada por um médico, por um obstetra, ginecologista, depois por uma fisioterapeuta, uma doula, durante todo o período, ela está sendo cuidada dentro de problemas que possam surgir inesperados nessa gestação. Então, para que a gente usaria o óleo essencial na gestante? Para acalmá-la, minimizar um pouco as dores conforme os ligamentos forem soltando, mudando a postura, né? Então as vértebras, os músculos vão tendo mais essa flacidez, e aí a camomila romana, apesar de muito cara, eu prefiro como anti-inflamatório para gestante. A lavanda para ansiedade e os cítricos, se o médico permitiu uma drenagem, para acalmar também, para dormir, uma lavanda com uma laranja, que a gente sabe que em gestação começa a ficar difícil, né? Não só pela ansiedade do que está por vir, que a gente não conhece, e cada gestação você pode ter tido 10 filhos, eu acho que é ainda uma ansiedade, você saber se está tudo bem. Eu falei crianças, idosos, usar sempre diluído, sem ser o óleo de lavanda, de tea tree e copaíba. Esses óleos usados em pequenos locais, porque você vai fazer uma massagem em grande local, primeiro o óleo volatiliza muito rápido, e segundo ele não vai atingir determinadas áreas, então não chegaria até irrigação sanguínea se for necessário, tá? Agora, para uma queimadura, para um corte, tea tree, lavanda e copaíba. Que mais em termos de biossegurança? Falo muito quando a pessoa está dentro de cuidados paliativos ou tratamento oncológicos, eu peço para levar sempre para o médico pesquisas de óleos essenciais, e você acha no PubMed, que foram já testados para melhorar a qualidade de vida. Não é a prescrição, apesar de eu ter óleos maravilhosos e vários livros de biossegurança, até de um grande pesquisador brasileiro que escreveu um livro, eu acho que nesse ponto, nosso papel como aromaterapeuta com os óleos essenciais dentro de
de biosseguranças de uso seguro dos óleos essenciais, é para melhorar a qualidade de vida, baixar o cortisol, fazer com que o que ele está sendo tratado de modo alopático, de modo tradicional, faça essa complementação e que melhore o estado geral dele, baixando o cortisol, e a gente sabe que, estando mais equilibrado, menos estressado, os resultados são melhores. Tomar cuidado com interações medicamentosas. Então, essa forma de hoje tá mandando ingerir sem saber quem é essa pessoa, o que ela está passando, quais são as causas, e simplesmente usar como medicamento alopático os óleos essenciais, eu acho bastante complicado. Não existem tantas pesquisas, mas quem pesquisou, Robert Serran e outros autores ingleses e franceses, aos quais eu tenho vários livros, eu não me lembro o nome agora, falam muito de óleos como, por exemplo, o Intergreen, que não pode ser usado por quem utiliza anticoagulante, né, antiplaquetário, porque já afina o sangue normalmente, o Intergreen é um desses óleos. O alecrim, não usar com pessoas que são hipertensas, né, porque o alecrim ele tem uma tendência, por ser cardiotônico, ele pode causar uma arritmia em algumas pessoas, então eu tenho esse cuidado. O alecrim, QT cânfora e as mentas, tá, pelo mentol, não devem ser usados por pessoas que fazem tratamentos homeopáticos, porque a gente sabe que os óleos essenciais que contêm cânfora e mentol, eles são antídotos para as vibrações que a gente está buscando na homeopatia e na antroposofia também. Gestante, crianças, idosos, hipertensão, não usar alecrim. Na hipotensão, não usar o ylang-ylang e a manjerona, porque eu acredito que quem tem pressão baixa como eu, 8x7, 9x6, se eu uso esses óleos, me dá uma síncope e eu tenho vontade de ficar largada o dia inteiro. Verão, para mim, é um inferno, né? Porque a minha pressão fica muito baixa e se eu uso óleos que me relaxem muito, normalmente pode baixar muito a minha pressão. Eu acho que o cuidado é a gente sempre entender pela anamnese quem é esse interagente à nossa frente, quem é esse indivíduo à nossa frente, com todas as suas dores emocionais e físicas, e ter cuidado, saber como é a integridade da pele dessa pessoa, se ela está equilibrada, se ela não está. E para mim, a maior biossegurança seria começar com a menor dosagem possível, de 1%. Se eu uso 1% e obtenho resultados, eu estou trabalhando com a biossegurança da mata, de todo o universo, das plantas que são produzidas e para não correrem risco de extinção, com os animais à nossa volta e com nós mesmos, seres humanos. Espero ter passado algumas informações pertinentes a vocês para o uso no dia a dia de todos nós. Um grande beijo, até o nosso próximo encontro.